Nós vamos ler, irmãos, do versículo 8 ao versículo 11, que é o texto que, pela graça de Deus, vamos expor nessa noite. Apocalipse 2, do 8 ao 11, diz a palavra de Deus, infalível, inerrante, autoritativa, soberana palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para serem dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Ó Deus, eis um momento que tu te levantas, Senhor, para falar conosco. Mas tu vais falar, Senhor, através de um pecador falho, que reconhece, ó Deus, a incapacidade de falar, Senhor, da tua parte, se não auxiliado, conduzido, dirigido pelo teu Espírito. Ó Deus, que assim seja. E mais esta oportunidade que o Senhor nos dá, mais este privilégio de anunciar as tuas verdades. Anunciar a tua palavra, ó Deus, que não volta vazia, porque ela o salva ou ela condena. O que nós te pedimos, ó Deus, é que tua misericórdia esteja sobre nós, sobre o que traz a tua palavra, para que seja fiel, e sobre os que ouvem, ó Deus, para que ela produza salvação, edificação para a tua igreja, para o teu povo. Para que, como nós cantamos, ó Deus, para que tua glória assista a terra, para que tua glória seja vista, proclamada, Senhor, e reconhecida. Esse é o nosso objetivo maior, Senhor. Porque se a nossa vida não tiver como alvo glorificar o teu nome, Senhor, é uma vida que nada vale. Porque todas as coisas tu criastes para o louvor da tua glória. Nos auxilia, Senhor, nesse momento, dá-nos ouvidos para ouvir, mente para entender e coração para receber de bom grado a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Ser fiel até a morte. Esse é o título, irmãos, do sermão dessa noite. Jesus Cristo agora dirige esta carta à igreja que está em Esmirna, uma das 7 igrejas da Ásia, da qual Cristo ele está tendo um maior cuidado. Ele está de olho nessas igrejas e elas agora figuram registradas no livro de Apocalipse, das quais o cabeça da igreja acompanhava, como acompanha todas as igrejas, como acompanha todos aqueles que são os seus filhos. E em especial a igreja, meus irmãos, porque nós sabemos que aqueles que fazem parte da igreja fazem parte de um corpo. A igreja é um corpo, do qual Cristo é o cabeça, é a cabeça. E ele cuida da sua igreja, porque a sua igreja é a sua noiva. Paulo nos diz que Cristo vai apresentar essa noiva
sem defeito e sem mancha, né? Sem mácula. Então ele vai tratá-la, ele vai cuidar dela. Os irmãos sabem, principalmente por causa da história de Esté, como as candidatas à rainha eram bem cuidadas. Elas passavam pelo menos um ano sendo acompanhadas, tomando banhos aromáticos, cuidando de alguma possível doença que tivessem, sendo instruídas nos modos adequados para se portar como rainha, para ser a esposa do rei. Ora, irmãos, muito mais, Cristo tem um cuidado com a sua noiva. Muito mais, Cristo olha para a noiva, que é a sua igreja e cada um dos seus membros, e conhece e vai cuidando, vai tratando. É preciso a gente entender isso, porque muitas vezes Deus está tratando conosco, Cristo está cuidando de nós e nós não entendemos. Mas o tratamento dele está na sua palavra. O tratamento dele vem para corrigir nossos defeitos. Somos pecadores, cheios de falhas. E ele está cuidando da sua noiva. E esse cuidado é um cuidado que pode vir por meio de provas, de dificuldades, de perdas. Nós vamos ver aqui Cristo louvando uma igreja, louvando os irmãos de uma igreja pela sua fidelidade, porque eles já não tinham mais em conta sua própria vida por amor de Cristo, por amor do Evangelho. Esta era a igreja de Esmirna. Ficava numa das cidades mais prósperas da Ásia Menor. Ela é considerada, para aquela época, uma metrópole. Estima-se, irmãos, os estudiosos bíblicos estimam que ela chegava a ter cerca de 250 mil habitantes. Aqui no nosso estado de Alagoas, né? É possivelmente uma Arapiraca. Olha a quantidade de habitantes numa cidade ali naquela época. Uma cidade próspera. Ali também tinha uma colônia de judeus numerosa. E também judeus prósperos. E Esmirna tinha uma característica que era ser fiel ao imperador. Os cidadãos de Esmirna tinham um compromisso com o imperador de Roma. E eles perseguiam, eles eram contra todos aqueles que se levantavam contra o imperador. E os irmãos sabem que o imperador de Roma naquela época era tratado como um deus. Haviam templos para se louvar a César, o título do soberano romano. Então ela era muito rica. Só que Cristo está escrevendo para uma igreja que vivia numa cidade muito rica, mas a igreja era financeiramente pobre e perseguida. Esmirna também era uma cidade de mártires. Eu quero aqui especialmente trazer para os irmãos um mártir que deve estar na nossa mente, que era Policarpo. Policarpo, ele, no ano de 155 depois de Cristo, ele fugiu da cidade de Esmirna porque a sua congregação apelou para ele, pediu, rogou para ele. E ele foi para um esconderijo, mas lá ele foi localizado. E quando ele foi localizado,
ele não procurou escapar. Quem o estava perseguindo? Roma. O imperador por meio do seu exército. E lá eles chegaram. Policarpo já idoso, 86 anos. Quando chegaram seus algozes, os policiais ou os soldados, ele ofereceu comida e bebida. E ele pediu para que eles esperassem um pouco, para que ele orasse. E conta a história que ele passou cerca de 2 horas orando. E depois foi levado para a cidade. E eles tinham tanto respeito por Policarpo que um dos soldados chegava, enquanto o transportava até a cidade, e disse para ele: que mal pode haver em você fazer pelo menos um sacrifício a um imperador? Ele se negou e foi levado ao procônsul. E o procônsul ainda lhe disse: homem, considere sua idade, jure pela grandeza de César, e eu o liberto. Amaldiçoe a Cristo. E Policarpo respondeu com a célebre frase: por 86 anos eu tenho servido a Cristo, e ele nunca me faltou. Como, pois, posso blasfemar contra meu rei que me salvou? Jure por César. Tenho feras bravas, se não mudar sua mente, vou lançá-lo a elas. Disse o procônsul, e Policarpo respondeu: chame-as. E o procônsul disse: já que você faz pouco caso de minhas feras, eu o destruirei pelo fogo, se você não mudar sua atitude. Diz a história, irmãos, que judeus e gentios raivosos juntaram a lenha para o fogo. Policarpo se pôs junto ali a uma estaca e orou ao Senhor, dizendo: Deus Todo-Poderoso, Pai de Cristo Jesus, graças eu te dou por me considerar digno neste dia de compartilhar a taça de Cristo entre os muitos mártires. O fogo foi aceso, o vento soprava na direção oposta e prolongava sua dor, sua agonia. E um soldado, tendo pena dele, pôs fim à sua dor com sua espada. Esmirna era uma cidade de mártires. O Senhor Jesus, ao escrever a Esmirna, os irmãos sabem que essa carta é escrita por João, mas o seu autor é o Espírito de Cristo, é o próprio Cristo. Ele estava com os olhos voltados para essa cidade por causa da grande tribulação que a igreja estava sofrendo. Por isso, irmãos, que quando nós lemos, Cristo se apresenta como sendo o primeiro e o último. Por que é que ele diz isso? Por causa da sua primazia. Ele é o primeiro sobre todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega. Aqui, meus irmãos, nós temos uma clara manifestação da divindade de Jesus Cristo, que tem poder e autoridade dada por Deus, igual à de Deus. Na carta aqui, que nós vimos anteriormente aos Efésios, Cristo disse que tinha um domínio sobre a sua igreja, que ele andava no meio da igreja, que ele conhecia a igreja, todos os seus integrantes, que ele tinha na sua mão seus ministros fiéis. E em meio a esse cenário de perseguição, de tribulação, Cristo exorta a igreja de Esmirna a permanecer fiel. Por isso, o título do nosso sermão: Fiel até a morte. E nós temos o objetivo, irmãos, de, olhando para essa igreja de Esmirna, retirar as lições para as nossas vidas de como sermos fiéis a Jesus Cristo até quando Ele nos chamar. Como é que a igreja, irmãos, pode se manter fiel? Como é que ela pode se manter fiel até a morte?
Em primeiro lugar, sabendo, irmãos, que Cristo conhece a situação da igreja. Cristo conhece a situação de cada membro da sua igreja. Versículo 9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Cristo sabia da tribulação que aqueles irmãos estavam passando. Ele está se dirigindo aqui à igreja como um todo, mas em especial, ele cuida de cada cristão, de cada crente. Ora, irmão, se ele sabe o nome de cada uma das estrelas que ele criou, os irmãos sabiam que Deus deu nome a cada uma das estrelas? Os irmãos sabiam que existem mais estrelas no universo do que grãos de areia na praia? Dá para imaginar? Ele sabe, ele conhece, ele está ciente da condição de cada um, ele estava ciente da dor, da dificuldade, da tribulação e da pobreza que cada cristão em Esmirna estava suportando pelo seu nome. Veja, eles não estavam passando dificuldades por causa dos seus pecados. Basicamente, nós temos essas duas fontes de dificuldades e tribulações na nossa vida. Ou é pecado, ou é porque está sofrendo em nome de Cristo. O segundo caso era dos irmãos da igreja de Cristo. Os judeus, de acordo com João, ao invés, os judeus aqui, irmãos, são os religiosos, viu? Os judeus naquela época eram os religiosos. Eram aqueles que se diziam filhos de Abraão. Mas sabe como eles são classificados aqui? Como blasfemos. Eles se dizem ser judeus, ou seja, eles se dizem ser verdadeiros israelitas. Eles se dizem ser aqueles que comemoram a Páscoa, que reconhecem a libertação, mas não são verdadeiros israelitas. E são, na verdade, sinagoga de Satanás. Quando Cristo os denunciou, quando eles disseram, nós temos como pai Abraão, ele disse, o pai de vocês é o diabo. Cristo ali sabia da pobreza daqueles irmãos. Agora eu quero que os irmãos entendam. Aquela pobreza daqueles irmãos não era uma pobreza por vocação, mas é porque eles estavam sob perseguição. Os seus bens estavam sendo confiscados. Os judeus, os pagãos, se negavam a comercializar com eles. Muito provavelmente é isso que aconteceu, irmãos. Eles não se venderam ao sistema. Eles não estavam adorando a César. Eles não estavam prestando culto. E eles eram marcados na cidade. E eles eram apontados os dedos. E a eles não era permitido comprar e vender tranquilamente. A marca da besta. Eles não tinham, eles tinham a marca de Cristo. As suas propriedades eram confiscadas. Haviam saques. Não era pobreza por preguiça, por desperdício, por falta de sabedoria. Era pobreza por ser um verdadeiro discípulo de Cristo. O escritor aos Hebreus, irmãos, podia ter isso em mente quando ele escreveu lá em Hebreus 10:34, quando diz, vocês aceitaram alegremente o confisco de seus próprios bens, pois sabiam que tinham bens superiores e permanentes. Tornar-se cristão naquele contexto era um verdadeiro sacrifício, era a certeza da pobreza, era muito provavelmente fome, era certeza de aprisionamento e, com frequência, morte. E morte martirizada como Policarpo, porque não havia piedade para com os cristãos. Não era a morte tranquila, era uma morte dolorosa, normalmente era uma morte pública, para servir de exemplo
para todos aqueles que quisessem seguir a Jesus Cristo. Agora veja, enquanto os irmãos da igreja de Esmirna eram afligidos, os judeus tinham riquezas. A sinagoga de Satanás tinha riqueza. Alguma similaridade com os nossos tempos, com a nossa época. Segundo uma inscrição no segundo século, os judeus, irmãos, de uma só vez, doaram a soma de 10 mil denários para um projeto de embelezamento da cidade de Esmirna. 10 mil denários, irmãos, se a gente for fazer um paralelo nos dias de hoje, um denário era o salário de um dia do trabalhador. Uma conta assim rápida, dá que 10 mil denários seriam hoje o equivalente a 400 mil reais. Aquelas pessoas tinham recursos, não tinham? Para embelezar a cidade que adorava o imperador. Essa era a realidade. Mas o Senhor está dizendo a esses crentes de Esmirna que eles não devem temer, que eles tenham cuidado para não ter autopiedade, autocomiseração. Quando ele diz assim, vocês podem parecer pobres, mas na realidade vocês são ricos das bênçãos, dos bens espirituais, da graça, dos frutos. Vocês são ricos porque vocês produzem frutos. Vocês produzem na sua vida o fruto do Espírito. E aquilo era um conforto, irmãos, para aqueles irmãos que estavam sofrendo tanto. Era um lenitivo, era um bálsamo para as suas almas. Porque aqueles irmãos estavam passando por pobreza, mas eles possuíam uma verdadeira riqueza que a traça não estraga, a inflação não destrói, os ladrões não roubam, o governo não confisca, a corrupção não carrega. Os tesouros ali daqueles irmãos, o seu caráter, eram muito melhores do que apólices de seguro, do que títulos de capitalização, do que investimento na bolsa. Eram pobres para o mundo, mas ricos para Deus. E aí o que nos cabe é avaliarmos onde está o nosso coração. Porque o próprio Cristo disse, onde está o teu coração, está o teu tesouro. A igreja de Esmirna, irmãos, contrastava com a igreja de Laodiceia. Pela graça de Deus, nós vamos ver a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era rica materialmente e pobre espiritualmente. Aí eu pergunto, quem nós queremos ser? Como Esmirna ou como Laodiceia? A igreja de Esmirna tinha os ricos pobres e a igreja de Laodiceia os pobres ricos. Aos olhos de Deus, irmãos, existem homens ricos que são pobres e homens pobres que são ricos. Lembra daquilo que estudamos lá em Lucas 18, versículo 22? Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue. A pergunta de aplicação para as nossas vidas é: qual é a nossa situação hoje? Qual é a sua situação hoje? Um rico pobre ou um pobre rico? Agora eu quero lhe dizer, de novo você pode contestar, pastor, não tenho condições de ser rico de jeito nenhum. A soma dos meus recursos, o governo nem pede, porque nem declarar imposto de renda eu tenho renda suficiente. Então, isso não me alcança. Mas eu quero lhe dizer que para ser um pobre rico, você não precisa ter muitos bens.
Basta você colocar nos seus bens o seu coração. Aquilo que você tiver, se seu coração estiver nele, você é um pobre rico. Por quê? Porque você vai fazer tudo para mantê-los, para aumentá-los, para preservá-los, para agregar mais valor a eles. E isso é exatamente igual a quem tem muito dinheiro. Se você amar a sua vida, amar os seus bens, vai até poder ter algum tipo de bem. Você vai poder até acumular certa quantidade de dinheiro. Mas você vai ser um pobre aos olhos de Deus. E eu pergunto, de que isso adianta? Porque possuir coisas que para Deus não valem nada adianta. Deus disse ao jovem rico para vender tudo, para poder ele alcançar o verdadeiro tesouro. Por quê? Porque não é possível dividir o coração com Deus e com as riquezas. Ninguém pode servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. É o que diz a palavra. Por outro lado, irmãos, aqueles que não estão com os olhos nas riquezas, fazem como o publicano. Um publicano de forma espontânea, voluntária, disse assim: eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais, quadruplicadamente. Esse seu coração não estava na riqueza, e ele era rico. Cristo precisou pedir a ele? Cristo precisou dizer a ele: vende e dá aos pobres, que tu vai ter um tesouro? Não. Quem tem um tesouro no céu, irmão, não tem um tesouro na terra. Seu coração não está na terra. Então ele não tem dificuldade com isso. Cristo conhece a nossa situação, Cristo conhece a sua situação. A maneira como Jesus elogiou a igreja de Esmirna não significa dizer que agora você vai pedir para você perseguição e dificuldades. Lembra que nós falamos aos irmãos, tem que ter cuidado, porque o homem é tendendo a 8 e a 80, né? Você agora vai orar: Senhor, manda sobre mim perseguição, para eu ficar rico espiritualmente. Não! Cristo quer dizer que com aquilo que tu tens, com aquilo que Deus te deu, ser fiel. Busca, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Busca desenvolver teus dons e teus talentos para o reino. Emprega teus recursos no reino. É isso. Ser fiel. Ser fiel à minha palavra. Mesmo quando você passar por dificuldades e provações, como os irmãos de Esmirna, na tua realidade, no lugar onde Deus te colocou, ser fiel. Não dobra os teus joelhos diante de César. Nos dias de hoje nós temos César, irmãos. Nós temos aqueles a quem as pessoas estão adorando. Não dobra teus joelhos. Aí você vai ser rico, bem-aventurado, mais do que feliz. Dessa maneira, agindo e reagindo assim, você vai se manter fiel até a morte. Uma segunda maneira, irmãos, do cristão ser fiel até a morte é não temendo o sofrimento. Versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Não tenha. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, dentre vós. Olha, irmãos, eles já estavam sofrendo, já estavam sendo perseguidos. E Cristo ainda diz: o diabo ainda vai lançar mais alguns de vocês na prisão. Olha, irmão, naquela época não tinha prisão especial aí, como alguns foram presos, não, viu? Quem tem curso superior, algumas pessoas assim que têm uma certa condição, fica preso lá, recebendo visita. Os irmãos têm ideia de como eram as prisões naquela época, né? Como é que eram tratados os presos?
Direitos humanos, viu? Esqueça. Por que é que você vai ser lançado na prisão? Olha, irmãos, isso aqui é Cristo. Isso aqui é o dono da igreja. Isso daqui, meus irmãos, é aquele que cuida da igreja. Aí ele vai permitir que alguns daqueles irmãos sejam colocados na prisão para serem provados. Olha o tratamento de Deus. Eu digo isso a ter cuidado, porque muitas vezes a gente atribui a Satanás, né, atitudes de Deus. Deus vai botar um filho dele na prisão. Um servo fiel na prisão, vai. Vai porque ele botou. Ele não sabia da condição desses irmãos? Sabia. Eles eram ou não eram fiéis? Eram fiéis. Mas mesmo assim ainda iam para a prisão. José do Egito foi fiel ou não foi? Foi fiel a Deus e parou aonde? Na prisão. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Essa exortação estava sendo apresentada aos cristãos de Esmina por alguns motivos. Primeiro, para eles saberem que o diabo estava por trás daquela provação. Agora, o diabo, irmãos, não é alguém que está acima de Deus. O diabo está abaixo de Deus. Deus está acima de tudo. Satanás aqui, irmãos, não se escandalize não, era só um instrumento na mão de Deus. Sempre foi. Satanás nunca pôde fazer nada além daquilo que Deus lhe permitiu. Nunca. Satanás não tem o poder de fazer aquilo que ele quer e que ele deseja. Deus é que lhe permite. Não foi assim com Jó? Olha, ele foi acusado, porque ele é o acusador. Ele esteve diante, né, na presença de Deus e disse: teu servo Jó aí, ó, ele só é bonzão porque tu desse muito dinheiro a ele. Até Satanás, irmão, reconhece que as coisas que vêm para a pessoa é Deus que dá. Os crentes de hoje não reconhecem, não, acham que é pelo braço dele. Mas Satanás, olha, é mais crente do que os crentes de hoje em dia. Ele diz: tu desse as coisas a ele, tu desse saúde, tu desse filho, tu desse tudo. Quem é que não te serve desse jeito? Né? Quem é que não te serve? E Deus disse: toca nas coisas. Só não toca na vida dele. Você só vai até onde Deus permite. Fechar uns parênteses, irmãos. Aquilo era para aqueles irmãos saberem que eles estavam frente a frente com o inimigo das suas almas. E é isso, irmãos, que hoje ocorre com as igrejas fiéis. É a mesma coisa. O adversário se coloca na frente de batalha para enfrentar as igrejas. Ele usa todo o seu arsenal bélico, toda a sua força de ataque para fazer mal aos cristãos. E em Esmirna, Satanás ia incitar as autoridades. Para quê? Para prender alguns daqueles irmãos. E muito provavelmente alguns foram entregues à morte para infligir medo no coração dos crentes, os quais podiam estar prontos e deveriam estar prontos para enfrentar o confisco dos seus bens, a pobreza, a calúnia e, por fim, a morte. Quantos irmãos não morreram nessas condições? Quantos crentes fiéis não morreram? No anonimato, sem ninguém saber. Mas que importa as pessoas saberem? O que importa é quem? É Cristo saber. É isso que importa. Segundo, irmãos, era um período de provação. Por que é que eles precisavam passar por isso? Para serem purificados. Nós sabemos, né, irmãos, como é que o ouro é purificado? Como é que as impurezas do ouro são retiradas? No fogo. Como é que as impurezas dos cristãos são retiradas? Na prova. Na provação. É que ele é preparado.
é que ele vai se moldando à imagem de Cristo. É na provação, na tribulação. É na provação que os verdadeiros cristãos se mostram. E é na provação que os falsos cristãos aparecem. Aí a gente vê como age e como reage um verdadeiro cristão. É na prova, na dificuldade. Quando a coisa aperta, vamos ver se o que ele fala glorifica a Deus. Se quando ele reage, se ele bendiz. Quando Satanás usa os seus asseclas para lhes provocar, como é que ele reage? Ele paga o mal com o mal ou paga o mal com o bem? Ele bendiz aos que lhes maldizem ou bendiz ou maldiz aqueles que lhe maldizem? Como é que ele reage? É na prova, é na dificuldade. É nesse momento que você vai mostrar se você está sendo dominado pelo Espírito, pela palavra, ou se você é dominado pelos seus sentimentos, pelo seu coração. É no momento da provação. É quando Deus lhe deixa faltar alguma coisa para ver se você vai murmurar ou se você vai orar e vai pedir. É na dificuldade. Na tranquilidade, irmãos, o verdadeiro cristão e o falso cristão se confundem. Todo mundo é cristão na tranquilidade, né? Mas na hora do aperto, sim. Era por isso que aqueles irmãos iam passar, porque era uma prova. Terceiro lugar, eles iam passar por uma prova, mas por um tempo determinado. 10 dias, né? Tem aí? 10 dias, irmãos, é um tempo simbólico. Não é que eles iam 10 dias exatos, né? 24 horas, eles iam passar por essa dificuldade. Não. Ele quer dizer o seguinte: vocês vão passar por dificuldades, mas eu determinei o tempo. Eu sou soberano. Eu determinei o tempo da prova. Tá? Eu não vou deixar que vocês sejam provados ad eternum, né? Ad aeternum, uma expressão em latim, né? Para sempre. Não. Um tempo determinado. E essa aprovação não é para destruí-los, mas é para que sua fé, paciência e coragem sejam provados e melhorados. E Jesus ensinou, irmãos, estava se cumprindo naquela igreja. Lembra do Sermão do Monte? Felizes são vocês quando por minha causa vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Não é à toa, irmãos, que Paulo escreveu a Timóteo: todos os que desejam viver piedosamente em Jesus serão perseguidos, padecerão perseguições. 2 Timóteo 3:12. E a perseguição vem de toda parte. Você tem que se preparar para isso. Vem de dentro de casa. Vem da própria cama. Esposo contra esposa. Esposa contra esposo. Vem do trabalho, da vizinhança, da escola, da faculdade, da roda de amigos. Vem de dentro da própria igreja. É triste, mas vem da própria igreja. De maneira sutil, sorrateira, silenciosa, ela vem. Mas Cristo está aqui consolando a igreja. Ele diz: eu sou o primeiro e o último. Então confie. Confie. Quem está dizendo isso é aquele eterno, infinito, imutável em seu ser. É este. Antes de vocês serem, eu já era. Eu tenho o controle, eu tenho o poder. Então, meus irmãos, quando os temores dessa vida apertarem os nossos corações, nós temos um porto seguro.
nós temos onde ter tranquilidade, porque Cristo conhece cada um dos seus. Você pode ter segurança. Esta é a maior segurança. A Bíblia diz que Ele é fiel e justo para guardar o nosso tesouro até o dia final. Por que Ele pode vencer? Porque Ele venceu a morte. Né? Vamos daqui a pouco celebrar essa verdade. Ele venceu a morte. Então, meus irmãos, como é que nós vamos ser fiéis até a morte? Não devemos temer o futuro. E eu lhes digo agora, seu futuro, seus próximos dias serão dias de tranquilidade, de paz. Eu lhes diria, muito provavelmente não. Você é cristão? No mundo tereis aflições. Você anda com o mundo ou contra o mundo? Se você está contra o mundo, você está com Cristo. O mundo odiou a Cristo, então o mundo vai lhe odiar também. Mas ele disse, eu venci o mundo. Venci o mundo. Então Cristo, ele disse que na sua mão tem todo o poder, porque ele foi dado o poder. Agora eu quero que os irmãos entendam uma coisa. Irmãos, o Espírito Santo nos dá poder exatamente para isso. Olha, o Espírito Santo, irmão, não dá poder para você sair dando espetáculo. Para você virar celebridade entre os crentes. Para você sair dando testemunho em todas as igrejas, em todos os cantos. O Espírito Santo não dá poder para isso, não. Nunca deu. O Espírito Santo lhe dá poder para você testificar na sua vida que você é um cristão. Para você pregar a palavra com ousadia, independente para quem seja. Lhe dá poder para você ser como Estevão. Entendeu o poder que o Espírito deu a Estevão? Para pregar de forma ousada, para falar para aquelas pessoas, falar com autoridade, falar com ousadia, falar com amor e morrer. Glorificando a Deus, não foi? Pai, perdoa. Tem que vir poder do Espírito, irmão, para a gente fazer isso. E é esse o poder que Deus nos dá. Para viver uma vida de integridade. Para suportar as adversidades. Para glorificar a Deus em todas as circunstâncias. É para isso que vem o poder. Não é o poder para você aparecer. De forma alguma. É por isso que ele lhe dá poder. Para você ser parecido com Cristo. É esse o poder. Agora, Satanás vai usar seus instrumentos, homens perversos. Está vendo que você precisa de poder? Quem é que você vai enfrentar? Não é carne, nem sangue. São os principados e as potestades. Você vai enfrentar isso. Como é que você vai enfrentar? Se você é de carne e sangue. Você tem que ser revestido da armadura de Deus e estar no poder do Espírito. Aí você vai poder enfrentar. Senão você vai cair. Você não vai honrar a Deus. Mas aí eu digo, não tenha medo não de fazer a vontade de Deus. Não tenha medo não. Foi isso que ele disse. Foi isso que Cristo disse aos irmãos de Esmirna. Se preparem. Mas não tenha medo não. Esse período vai ser curto. 10 dias. Período por mim determinado. Eu vou sustentar vocês. Eu vou estar ali junto com vocês. Essa não é a promessa? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação. Ele está conosco para quê? Quando ele disse isso, ele disse o quê? Ele mandou testificar. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí eu vou estar com você. Agora você está vivendo essa vida para quê? Para que você está vivendo sua vida? Você está usando o quê? Sua vida para quê? Como é que você quer poder se você não está usando a sua vida para testificar? Como é que você quer o poder do Espírito se você não está vivendo para o seu Senhor?
se você não está buscando uma vida de piedade, de santidade. O poder serve para isso. Porque é algo que você não pode fazer por você mesmo. Você não tem condições. Paulo disse, eu sou vendido, eu sou escravo aqui. Ó. O bem que eu quero fazer, não faço. E o mal que eu não quero, eu faço. Como é que eu vou conseguir isso? No poder e na dependência do Espírito. Você vai conseguir. Aí você vai vencer. Vencer o pecado, a tentação, as insinuações. Vai se livrar das astutas ciladas do diabo. Vai se proteger dos dardos inflamados do maligno. Aí sim. Como ser fiel até a morte, irmãos? A terceira e última maneira que nós encontramos neste texto. Confiando na promessa de vida eterna. A parte B do versículo 10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Confie na promessa da vida eterna. É isso que Cristo está querendo nos dizer. A promessa, ela se cumpre. A história de Esmirna mostra que seus cidadãos tinham sido fiéis primeiramente aos gregos, que os tinham dominado anteriormente, e agora eles eram fiéis aos romanos. Cristo convoca seus verdadeiros seguidores a serem fiéis a Ele. Da mesma forma que foi Antipas, o mártir de Pérgamo, está aqui em Apocalipse 2,13. Agora se pede aos santos de Esmirna que paguem por sua fidelidade. Veja, a promessa que Cristo faz é uma promessa dupla. Aqueles que se mantêm fiéis. É uma promessa dupla. Embora a tribulação devesse limitar-se quanto à sua duração, alguns iam ser mortos. Veja bem, alguns iam escapar da tribulação e outros iriam morrer. Já estava certo. Cristo disse, alguns de vocês vão morrer. Satanás iria lançar uns na prisão e já disse aos irmãos, algumas situações daquela ir para a prisão já era uma sentença de morte. Já era sentença de morte. Essa expressão, irmão, ser fiel até a morte, significa assim, seja fiel, ainda que isso lhe custe a sua vida. E a gente precisa entender. E nos dias de hoje, pastor, a mesma coisa. Porque ser um servo, um seguidor de Cristo, representa não ter sua vida como preciosa. Não está lá em Marcos 8,35? Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Então, irmãos, observem. O conceito de vencer na Bíblia não é o conceito de vencer no mundo. O mundo tem um conceito de vitória. Mas, já disse aos irmãos, as concepções da palavra, as concepções bíblicas, elas são completamente opostas à do mundo. Mais uma vez eu uso o exemplo de João, aquele que anunciou Jesus Cristo. Aquele que foi escolhido desde o ventre da mãe para preparar o caminho para o nosso Senhor. Eu pergunto a vocês, ele venceu? Mas como ele venceu? Se ele foi decapitado. A cabeça dele foi colocada numa bandeja de prata e foi exibida entre os incircuncisos, os gentios que escarneceram. Isso é vencer? É, irmãos, porque o conceito de vencer
Na Bíblia é diferente do conceito de vencer no mundo. Entende? Deixa eu usar de novo o exemplo. José venceu? Venceu, foi lá para cima, hein? Segundo no reino, ó. Venceu ou não venceu? Venceu. E João venceu? Também venceu. Mas foi morto. Como é isso? É porque o conceito é diferente. O conceito é aqueles que entregam sua vida. Só que Deus tinha um propósito de vida para José. E Deus tinha um propósito de vida para João. Quando eles cumpriram o propósito da sua vida, Deus os tirou. Entende? O Salmo diz isso, irmãos. O Salmo diz isso. Se eu não me engano, agora é o Salmo 138. Ele diz isso, irmãos, vão ler lá. Quando você cumprir seu propósito de vida, irmãos, Deus te chama. Agora, você como servo pode escolher o final da tua vida? Ou Deus vai escolher? Deus vai escolher o final da tua vida. O que te importa é ser um instrumento nas mãos de Deus. É isso que te importa. E no final, dar-te-ei a coroa da vida. É isso que importa. Agora, só que a gente fica esperando a coroa dos homens, hein? A gente espera ser coroado aqui na terra. Ser reconhecido aqui na terra. João foi reconhecido aqui na terra? Foi pelos verdadeiros seguidores de Cristo. Eles disseram, eu quero seguir o exemplo desse homem. Né? Mas os ímpios disseram, para que valeu essa vida aí? Hein? O ímpio vai dizer isso. Para que valeu viver no deserto? Para que valeu? Ó, olha a tua vida. Preste atenção, João. Antes dele morrer, né? Estava na prisão. João, tu desde pequeno está servindo a esse Deus aí. Teu pai, tua mãe te ensinaram, não foi? A seguir essa lei aí. E tu tá aí, rapaz. Olha, tu é um exemplo. Tu não tem besteira, tu vive andando pelo deserto. Tua comida é simples, gafanhoto e mel silvestre. Tu tá gastando tua vida pregando para esse homem. Esse homem tá vivo, solto, e tu tá onde? Preso. Tá valendo a pena, João? Já pensou, irmão? Tá valendo a pena. Quantos não dizem isso com os cristãos? Vale a pena tu servir esse Deus? Se é que a gente realmente está servindo a esse Deus, né? Vale a pena. Tu podia estar em outra situação, rapaz. Tu podia estar em outro patamar. Tu podia estar ganhando muito mais. Tu podia ter reconhecido. Bastava tu ali com teu chefe dar uma mentirinha, rapaz. Tu tinha sido promovido. Tu é bom, tu é o melhor daqui. Né? Irmãos, o conceito de vencer na Bíblia é diferente do conceito de vencer do mundo. Quando é que o cristão verdadeiro vence? Quando é que ele é considerado vitorioso? Quando ele se mantém fiel a Cristo. Aí diz assim, esse é vitorioso. Aí, mas para ser fiel a Cristo, precisa agir como Cristo, seguir os seus passos. Usar as armas dadas por Cristo, não as armas do mundo, não as armas de Roma. Irmãos, rapidamente, nós já estamos caminhando para o final. Segure aí Apocalipse 12, 2, vá para Apocalipse 12. Apocalipse 12, versículos 10 e 11. Diz assim, então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder,
o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram, olhe, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por fim, quais são as promessas de quem se mantém fiel? A promessa da coroa da vida. Então nós já vimos que essa coroa é bem diferente daquelas que as pessoas recebem em vida nesse mundo, né? É a coroa da vida, mas tem gente que quer receber a coroa em vida. É diferente. As pessoas lutam para serem reconhecidos nesta vida, né? Não é assim que a pessoa faz? Mas essa promessa, essa recompensa prometida por Cristo, ela vai se cumprir mais tarde. Lá no porvir, né? O símbolo da vitória. Porque Deus é justo e galardoador. Agora o galardão dele é diferente do galardão do mundo. É bem diferente. Cristo garante uma coroa para recompensar a pobreza, a fidelidade e a luta. Aqueles que são fiéis até a morte, que são fiéis até morrer, vão receber essa coroa da vida. Aqueles que viveram em santidade, em fidelidade, aqueles que viveram uma vida para o serviço do Senhor, esses vão receber. E é muito melhor essa coroa eterna do que aquela que nós recebemos em própria vida. E essa coroa, irmão, significa reinar com Cristo eternamente. A outra promessa é da imunidade da segunda morte. Olha, o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Será a vida eterna. Atentem bem para isso, irmãos. Cristo, muito menos João, que escreveu essa carta, ia prometer aos seus leitores proteção contra a primeira morte. Atentem bem para isso. Cristo não prometeu proteção contra o martírio, ou seja, a morte natural, ou a morte por crer no Evangelho. Não. A primeira morte significa a morte natural. Tá? Contudo, ele podia dar a certeza que, sendo fiel a Cristo, eles seriam imunes ao perigo da segunda morte. Preste bem atenção. Qual é a segunda morte? Se a gente morre duas vezes, pastor, não só morre uma, né? A segunda morte é o lago de fogo e enxofre, que não se apaga nem extingue. A segunda morte é a separação eterna de Deus. Os santos podem sofrer morte física nas mãos dos perseguidores, mas nunca vão ser separados de Deus. Quem não conhece a Deus, quem não sabe quem Deus é, teme apenas a morte física, a primeira morte. As pessoas não estão preocupadas com a segunda morte, o que vai acontecer depois da morte. Mas a todo momento a Escritura os adverte quanto à sua alma. Não é? Para a grande maioria das pessoas, o importante é sua saúde, sua vida física, principalmente agora nesse momento de pandemia, né? Quantas pessoas, você está bem de saúde? Então isso é o que importa. Quantos não perguntaram isso? Você está bem? Está tudo bem? Está bem? Ah, está ótimo. Não tem um provérbio popular que diz saúde e paz, o resto a gente corre atrás? Está errado, irmãos.
Nós vimos que a gente não pode correr atrás da vida eterna, né? Nós não podemos conquistar a herança da vida eterna. Não. O pior, irmão, não é a morte física, é a morte espiritual, é a segunda morte, é a separação de Deus. Esta segunda morte não dá nem para descrever o quanto ela é pior do que a primeira. Tanto nas dores quanto nas agonias. Porque você vai sofrer agonia na alma. Na segunda morte não há apoio. Não há como amenizar a dor, como diminuir o sofrimento. É sofrimento eterno sem a presença e a misericórdia de Deus. Você sofre aqui na terra, sobre você ainda está a graça comum. Deus ainda permite você gozar de algum lenitivo. Alguém chega, alguém lhe acalenta, alguém lhe afaga, passa a mão, bota um remédio, né? Assim. Mas na segunda morte não vai ter isso, não. Lembra do rico? Pai Abraão, pede a Lázaro que pelo menos bote uma gotinha de água na minha boca, porque o sofrimento... E foi atendido o pedido dele? Foi não. Por quê? Não tem mais. Não tem mais. Então, a maior preocupação do ser humano não deve ser a morte, a dor física. Não deve ser a morte física, mas a separação eterna de Deus. Aqueles que se mantêm fiéis até a morte, de modo nenhum sofrerão dano da segunda morte. Finalizando, irmãos. Cristo exortou essa igreja a se manter fiel até a morte, prometendo-lhe a coroa da vida, e ele é poderoso para cumprir essa promessa. Nessa carta, nós aprendemos algumas maneiras de como nos manter fiéis. Não é verdade? E, irmãos, aqui a gente vê que a nossa fidelidade, nosso testemunho, não é apenas um marco da nossa fé. É também um grande instrumento para avançar o reino de Deus aqui na terra. O desafio é: vamos mostrar ao mundo que a vida cristã não é uma ilusão, que não é uma utopia, que não é uma fantasia. Vamos dizer a ele que não é um mar de rosas, mas é o melhor, não há coisa melhor. A vida com Deus tem um preço. E hoje nós vimos que nosso testemunho é parte desse preço. Esmirna, a igreja dos mártires, ela foi leal ao seu chamado. O testemunho de Policarpo foi imitado por muitos outros. Agora é a nossa vez. Agora é a nossa hora. É o meu momento e o seu momento de mostrarmos nossa fidelidade a Cristo em meio ao mundo em que nós vivemos. É a hora de não considerarmos nossa vida como preciosa. Sermos fiéis em meio à tribulação, à provação, à perseguição. De confiarmos no poder de Deus, mesmo quando estivermos sendo tentados. É a hora de não buscarmos o caminho mais fácil. De sermos fiéis à palavra de Deus. Como ser fiéis a Cristo até a morte? Primeiro, sabendo que Cristo conhece a nossa situação, conhece cada um de nós. Segundo, não temendo o sofrimento futuro. Terceiro, confiando na promessa de vida eterna. Que Deus nos conserve fiéis, como concedeu aos irmãos de Esmirna. Amém.